Um padre chega numa ilha e, do nada, vários milagres começam a acontecer. Algumas pessoas acreditam nele cegamente e outras começam a duvidar. E, misteriosamente, uma criatura começa a rondar aquelas pessoas e aquela cidade acaba ficando imersa em um ambiente tenebroso, pessoal. Então, continuando no vídeo, que eu vou explicar pra vocês que série é essa que tem arrepiado o cabelo de muita gente. Midnight Mass, ou Missa da Meia-Noite. Essa série, ela foi lançada dia 24 de setembro de 2021 e tem como diretor o Mike Flanagan, que também criou Rush, A Morte Ouve, A Mansão Bly, Jogo Perigoso e A Maldição da Residência Hill. Essa série é protagonizada pelo Padre Paul, que acaba de chegar numa cidade que fica numa ilha, aparentemente na costa dos Estados Unidos, e a gente acaba vendo que vários milagres começam a acontecer. E adivinha quem que tá fazendo, pessoal? Acertou, miserável! É isso mesmo. E aqui eu queria elogiar a direção e o roteiro dessa obra, porque é muito inteligente. Cada diálogo é importante. E daí a importância, pessoal, de vocês assistirem pelo menos até o episódio 3. Dali pra frente tudo acontece mais rápido, porque no começo eles apresentam os personagens pra gente, eles estabelecem características e personalidades, e é por isso que talvez vocês sintam que a primeira e segundo episódio são um pouco mais lentos que os outros, mas isso é muito necessário, vocês vão entender lá no final, porque cada personagem ali, mesmo aqueles que vocês não esperam nada, vão ser importantes pro final dessa obra. E que obra, meus amigos, que obra! Tem interpretações aqui dignas de Oscar. Se vocês gostam de obras de terror, meus amigos, essa série aqui vai ser a série que vocês vão querer maratonar nesse fim de semana, eu garanto. Olha, eu comecei assistindo um episódio, quando eu parei pra ver já eram 6 horas da manhã e já tava no último episódio. De tão boa que ela vai ficando, ela vai deixando pontas que conectam um episódio no outro, a criatura vai aparecendo mais, vocês vão começando a se acostumar com aquela cidade, vocês já conseguem se sentir naquele ambiente. E meus amigos, aquela cena onde o Padre Paul tá conversando com a Bev, vocês vão ver e vocês vão entender. Eles têm um dos melhores diálogos dessa obra e eles roubam a cena, pessoal. Eles têm diálogos carregados de expressões de sentimento, de fanatismo religioso. As intenções deles por trás de cada discurso, pessoal, vai tornando a série cada vez mais densa. E quando eles falam, todo mundo presta atenção. Isso vai fazendo uma lavagem cerebral neles que logo mais vai acarretar numa das cenas mais incríveis dessa obra. Eu recomendo muito que vocês assistam se vocês gostam de clássicos do terror, na verdade, porque eu não vou dar spoiler aqui nessa primeira parte, mas a criatura vai lembrar vocês de muita coisa boa. Pra quem gosta de terror, é claro. E eu não podia deixar de falar do nosso casal de protagonistas, não é? Eu achei aqueles diálogos que eles têm sobre o que é após morte muito interessante. Um mais pro lado ateu, achando que não, que haver energia para as plantas, que ele vai fazer parte do mundo, como se fosse a energia das estrelas. E a outra já acha que é um lado mais religioso, onde tem um paraíso, onde ela vai poder reencontrar com a filha dela. Pessoal, esse diálogo é muito necessário, muito importante. Ele é muito impactante, ele é carregado de emoções. E sim, pessoal, essa série vai deixar vocês com uma pulga atrás da orelha. Eu tenho certeza que vocês vão querer dar uma de detetive, entender tudo que está acontecendo. E é exatamente isso que vai deixar vocês presos até o final. Fora a construção daquela atmosfera tensa, que vocês querem descobrir o que está acabando com aquela cidade, o que está criando esses milagres. Tudo isso contribui para que essa seja uma das séries de terror mais incríveis na Netflix. E eu acho difícil eles conseguirem superar isso tão cedo. Round 6 e Midnight Mass até agora são as melhores séries da Netflix. E pessoal, se vocês chegaram até aqui, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deem um like, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa série, se vocês já assistiram. Agora eu vou falar a parte com spoilers, é muito importante que vocês entendam isso. Então vai lá, assiste a série rapidão, volta pra cá nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, que agora eu vou contar pra vocês o que acontece de verdade nessa série. A gente tem uma explicação de quem é
de verdade o Padre Paul. A gente começa a ver no confessionário onde ele conta a história do Padre John, o padre da cidade que tinha ido para Damasco fazer uma peregrinação. Só que o cara tava muito doente, o cara tava muito mal, ele tava velho, eu diria que ele tava entre 80 e 90 anos, ele tava muito fraco. E durante uma tempestade de areia, ele acaba se perdendo e ele acaba entrando numa caverna. Nessa caverna ele encontra um monstro, pessoal. Um monstro tenebroso. E aí eu digo pra vocês, eu faço uma pergunta pra vocês. Se vocês encontrassem um bicho bonito desse, vocês iam achar que é o quê? Um demônio, um monstro, um capeta, um vampiro? Ou vocês iam achar que é um anjo? Porque eu tenho certeza que na maioria das vezes vocês iam achar que é um monstro, um capeta, o cara vira e acha que é um anjo. Do nada, meus amigos. De onde o cara tirou essa ideia? Será que é porque ele tava muito velho? Eu não consigo entender. Eu fico me perguntando se alguém cego por aí, aleatório, passa a enxergar agora e vê um bicho desse, ele vai achar que é um anjo? Só porque tem asa? Nossa. Mas enfim, o bicho ataca o padre, morde ele e ele acaba vendo que aquele padre ele tem potencial. E ele transforma o padre em um vampiro. Só que ele não vira vampiro nesse momento, ele apenas adquire alguns poderes. O padre rejuvenesce uns 40, 50 anos e adivinha, pessoal, ele se torna o Padre Paul. O Padre Paul é o Padre John mais jovem, que foi rejuvenescido pelo monstro. Então, e através do sangue do monstro que ele consegue fazer aqueles milagres. E meus amigos, depois que esses milagres vão acontecendo, quando eu estava assistindo, a gente não sabia ainda que o padre era um vampiro, né? Que ele tinha sido mordido por um vampiro. Então eu achei que ele era um tipo de bruxo. Só que um bruxo do bem, por quê? Depois que os milagres vão acontecendo, ele acaba adoecendo. Ele começa a ficar fraco, começa a tossir, ele começa a ficar com preguiça, ele não tem mais energia. Ajuda o maluco, tá doente! Então eu pensei, ok, para salvar as pessoas, para curar elas, ele tá sacrificando a vida dele. Se for isso, isso é muito bom, o cara é do bem, apesar das maluquices. Mas não, pessoal, tanto é que tem uma cena que o prefeito tá conversando próximo da casa dele com algumas pessoas, inclusive a Bev, e o padre entra lá cansado, tossindo sangue, cai no chão duro e morre. Eles medem a pressão dele, ele estava morto. Só que ele acaba ressuscitando. E nisso que ele ressuscita, ele se torna um vampiro. E pasmem, ele morreu de fome, pessoal. Ele passou esse tempo todo sem consumir sangue humano. E a comida normal estava adoecendo ele. Ele passou tanto tempo sem ingerir sangue humano que morreu. E quando ele ressuscita, ele já ressuscita como vampiro. E depois, no outro dia, ele já não consegue mais andar no sol, à noite. O cara que perdeu o cachorro, que todo mundo na cidade odeia, que também baleou a menina, que ficou paraplégica, que depois levanta, que começa a andar. Esse cara vai lá pro padre e fala: padre, olha, hoje eu tô bem, eu não bebi nada, eu tô ótimo. Aí o padre fala: opa, amigo, caramba, então chega aqui, me dá um abraço. E nisso que ele vai dar um abraço no cara, meus amigos, ele aperta o cara fica, acha que ele esquisito, quer ir embora, o cara não solta, e quando ele solta, ele vai, bate a cabeça, e o sangue começa a descer, e o padre não é besta, aproveita e começa a beber. Meus amigos, só faltou ele pegar um canudinho. Foi uma cena tenebrosa, meus amigos, mas quando vocês assistirem, vocês vão ver por conta própria. Depois disso, ele consegue se recuperar, e eu acreditando que a Bev, quando visse aquilo, ia querer matar o padre, mas não, ela chega ali e fala: olha, tu fez o certo, Deus agiu no teu corpo. E aqui vem o discurso do fanático religioso. Deus viu aquele cara do mal, olha o tanto de loucura que ele já fez, e ele agiu no teu corpo para eliminar ele. Olha o discurso fanático religioso. E meus amigos, eu não quero criticar a religião de ninguém, mas essa série, ela aborda muito essa questão do fanatismo. A gente tem um policial, um xerife, que ele é muçulmano, as pessoas tratam ele com indiferença, ele conta pra doutora depois que só falta chamarem ele de Bin Laden, né? De tão mal que ele é tratado naquela cidade, inclusive um garoto chama ele de Talibã. Então ele ajuda a médica e ele também conversa com o filho dele sobre os milagres que estão acontecendo. Ele fala: filho, isso não está sendo feito por Deus. E Deus não é assim. Se fosse assim, meus amigos, se Deus curasse todo mundo como o padre está dizendo, a sua mãe tinha sobrevivido. Isso que está acontecendo aqui nessa cidade não é obra de Deus.
E aí o filho dele, como todo filho teimoso, não liga, vai pra igreja. E meus amigos, daí pra frente é só ladeira abaixo. Tudo começa a desmoronar. A gente tem uma cena onde o protagonista, o lourinho, o Riley, ele tá conversando com o padre, eles estavam tendo uma espécie de conversa de reabilitação, porque o nosso protagonista, ele sofreu um acidente no começo da série, ele acabou matando uma jovem, ele acaba sendo atormentado por ela o tempo todo, ele vê ela pra onde ele vai, ele passou 4 anos preso, ele basicamente perdeu a vida dele toda por fazer esse acidente. Então, ele tem problemas com bebida, aquele cara que perdeu o cachorro também, e o padre é um vampiro. E eles três têm essa roda de conversa onde eles se reúnem pra debater. E depois que o cara do cachorro morre, o protagonista, né, o Riley, ele pergunta pro pastor, pô, o que aconteceu com ele? Sendo que uma noite antes ele tinha dito, olha, minha irmã morreu, queria ver ela, mas não vai dar e tal. Eu nem consegui no funeral dela porque ela não foi enterrada aqui. E o pastor vira e fala, nosso amigo, ele foi ver a irmã dele que ligou pra ele, então ele não tem data pra voltar. Aí o Riley olha pra ele e pensa, tu tá mentindo pra mim, cara. Tu tá mentindo pra mim e agora eu sei que eu tô certo. Porque desde o começo o Riley tava desconfiando que esse padre tava com alguma maluquice por trás dos panos que ninguém tava vendo. E depois que ele sabe que o padre tá mentindo, ele decide por conta própria bater de frente com ele. No outro dia, ele vai pra lá de novo pra conversar com o padre e ele dá de cara com a criatura. A criatura, pessoal, tava lá dando sangue pro padre tomar para que ele não passasse mal de novo. E quando ela vê que o Riley tá lá, ela não pensa 2 vezes, ataca o Riley, mata o cara. O padre fecha a porta e a gente já pensa, morreu. Morreu, já era. No outro dia a família dele procura, ele não encontra. Nem a garota que ele tava ficando sabe onde é que ele tá. E à noite ele vai na casa dela, né? E ele se encontra com a Riley. A gente já pensa, meu Deus, será que ele vai matar ela? Será que ele ficou do mal? Porque, obviamente, se ele voltou como vampiro. De alguma forma, o vampiro lá escolheu ele pra transformar também. O pastor ajudou. E ele virou vampiro. Será que ele tá do mal? Eu pensei que ele tava, pensei que ele ia matar ela. Ele fala assim pra ela, opa, vamos dar uma volta de barco, tá de noite, a lua tá bonita. Aí ele fala, opa, por que não? Vamos lá. E eles vão e lá ele não queria assustar nem nada. Ele conta pra ela tudo que tinha acontecido, como ele virou vampiro, o que aconteceu e tal. Só que ela não acredita, ele sabe. E ele fala, olha, é o seguinte, eu sei que você não vai acreditar, eu sei que você não vai fazer o que eu tô dizendo, mas foge dessa cidade. Foge porque já era, vai dar merda. Todo mundo aqui tá ferrado. Não vai dar. Não vai dar, tem que ir embora. E aí o sol vai nascendo. E ele já tinha conversado com ela antes, dizendo que ele vivia tendo um sonho, onde ele estava no mar, numa canoa, e o sol nascia, mas ele não conseguia sair dali. E meus amigos, a gente já viu que o padre, quando entrava em contato com o sol, ele fritava. Então a gente sabe que o Riley, quando o sol nascer, ele vai morrer. Então o sol começa a nascer, começa a brilhar no rosto dele, mas ele não morre. E eu comecei a pensar, caraca, será que ele ficou mais forte do que o padre? Será que ele é imune ao sol? E aí ele abre os olhos e ele vê a garota que ele matou, só que ela tá inteira, ela tá normal. Ou seja, o cara foi perdoado, o cara ele vai ter um destino bom, ele provavelmente vai pro céu, ele tá em paz. E é uma cena muito bonita que eu não imaginava que fosse acontecer. Foi uma cena muito bem construída. E depois corta para o corpo dele, né? Naquele barco, o corpo dele tava pegando fogo. Ou seja, quando ele abriu os olhos, ele já tava morto. O sol bateu nele, ele abriu os olhos, já tava morto, já foi pro céu e só ficou o corpo dele ali. E a amiga dele chora porque não sabe o que vai fazer, mas é uma cena muito bonita. E depois disso ela tem certeza que ele tava falando a verdade. E ela já planeja como que ela vai escapar dessa aí. E aí ela conta essa história, elas são amigas, a médica acredita nela e ela conta, olha, eu peguei um pouco do sangue do Padre Paul e olha o que acontece quando eu coloco no sol. O sangue evapora. E eu descobri que a minha mãe tá rejuvenescendo por conta desse sangue. É como se fosse um parasita, que ele consegue criar células novas, rejuvenescendo as pessoas, eliminando doenças. E se você ingerir só uma determinada quantidade, você consegue caminhar no sol sem virar pó. E provavelmente seu amigo ele virou pó porque ele já tinha muito desse sangue no corpo. Então, talvez o seu bebê, ela estava grávida, a pessoa ela perdeu o bebê. E quando ela vai fazer os exames, ela descobre que é como se não tivesse existido bebê na barriga dela. O corpo dela não era o corpo de uma mulher que estava grávida.
Mas o que acontece é que na vez que ela foi na missa e tomou aquele vinho, dentro daquele vinho tinha o sangue do vampiro que estava curando as pessoas. E ela não sabia, ninguém sabia. E tomando esse sangue, ela começou a ter no corpo dela esse processo de cura. E para que ela ficasse mais forte, o corpo, na intenção de ingerir sangue humano, absorve o bebê, a filha dela que estava na barriga dela. Elas vão embora da cidade, só que já era, pessoal, porque os barcos já foram embora, os outros estão escondidos na ilha, não tem mais meios para ir embora. Tudo um plano do Padre Paul junto com o prefeito e a Bev. E agora a única saída é tentar se proteger ou ir na missa, porque essa vai ser a última missa dessa cidade. Então, pessoal, nessa série a gente acaba tendo cada episódio com o nome de um dos livros da Bíblia. E eu vou deixar passando aqui alguns desses nomes. O plano é transformar todo mundo em vampiro, todos os fiéis. E como fazer isso? Como todos eles já tomaram o sangue do vampiro, eles vão envenenar todo mundo. E depois que eles morrerem, eles vão ressuscitar já como vampiros. O plano era perfeito, não é? Ideia do Padre Paul junto com a Bev. Não podia dar errado, né? Óbvio que deu errado. Eles até convidam a criatura para ir para lá. A criatura essa que tinha matado uma galera na cidade. E ela vai lá toda bem vestida, como se fosse sei lá, um anjo que diabo era aqui. Pessoal, e a Bev, ela acaba sendo aquela personagem que a gente ama odiar, porque no começo a gente até que tem uma pena dela porque ela é sozinha e tal, mas a gente acaba descobrindo que ela matou o cachorro do cara, e aí só vai aumentando o nível, aumentando, até que chega no final e a gente pensa, amiga, não tem como te defender, né? Ela observa a vida de todo mundo, ela não gosta do cara, mata o cachorro dele, ela não gosta de quem é lésbica, ela trata o xerife mal, e essa série ela fala muito sobre essa questão de perdão. O protagonista, o Riley, ele tinha atropelado aquela menina, ele queria ser perdoado. O outro tinha acertado um tiro na garota, ele também queria ser perdoado. A amiga dele tinha uma infância bem tensa com a mãe, onde ela conta que a mãe dela cortava as asas dos passarinhos dela. E ela chegou e disse pra mãe, quando você era criança, também cortaram as suas asas. E a mãe dela vira e fala assim, mas não foi quando era criança, foi quando você nasceu. Isso é muito pesado, pessoal, e isso é muito importante porque mais pra frente isso vai ser usado. Vai ter flashback, pessoal, essa série é cheia de background. E vamos lá. Depois que todo mundo se transforma, algumas pessoas dão jeito de fugir e eles começam a montar um plano pra acabar com todos os barcos daquela cidade, porque a Bev, ela quer fazer tipo marca de nossa aqui com vampiros. A nossa querida mocinha, ela é atacada pelo vampiro, mas não antes de conseguir furar as asas dele. A gente tem mais uma vez ela relembrando daquela história da mãe dela que cortava as asas dos passarinhos dela. E ela pega e vai furando as asas do monstro. E nisso, pessoal, achei muito legal, porque o cara tá focado, o cara tá concentrado em tirar o sangue dela. E aí ela pega, só vira a cabeça dele pra cá, continua, amigo. Aí o cara... Esse monstro, pessoal, é um ótimo monstro, achei essa parte bem legal, achei muito interessante. Foi um bom final pra ela. Depois a gente tem ela lembrando do diálogo que ela teve com o cara que ela gostava, né? Que foi um casal incrível nessa obra, eu achei perfeito. Só quem consegue escapar dessa ilha é o irmão do Riley e a garota que conseguiu andar. Depois disso, o Padre Paul acaba se arrependendo do que aconteceu, porque todo mundo acabou destruindo a cidade. Ele tem um diálogo ali com a esposa dele, dizendo que ele era o Padre John, que se tornou o Padre Paul, que tudo que ele queria era fazer a esposa dele voltar a ser jovem, a ser saudável, para que eles pudessem cuidar da filha deles de verdade, que ele faria de tudo por ela. Mais uma vez, essa história da redenção, do perdão. Ele só queria ser perdoado e lá pro final ele até pede, me perdoa. Depois dessa maluquice toda, a filha dele acaba tomando um tiro de um dos vampiros, ele acaba se enfurecendo, mas ele queima a igreja e ele vai embora. Então, não tendo mais igreja, e depois que o xerife destruiu o local onde eles iam se esconder, não tem mais como fugir do sol, e já tá amanhecendo. Então todo mundo desiste, aceita a morte, e a gente caminha pro final, onde todo mundo que teve uma redenção acaba tendo uma morte digna, e a Bev, que foi a grande vilã dessa obra, desesperada procurando se salvar, acaba tendo uma morte que todo mundo queria ver, pessoal. Depois que o vampiro teve as asas furadas, ele até tenta fugir dali, mas quem tá no barco, o garotinho com a menina que conseguiu andar, observam e o cara fala, não, aquele
o bicho ali não vai conseguir nadar nem 50 km. Daquele jeito, nossa, até o sol nascer ele já virou pó. E depois a gente tem um diálogo onde ela diz que ela não tá sentindo as pernas, então bem provavelmente ele morreu. E meus amigos, eu dou uma nota 10 pra essa série, ela é boa do começo até o fim. Eu até podia dizer um 9,5, eu vou colocar um 9,5, 10 é muita coisa. Porque realmente não tem muito furo de roteiro, não tem muito protagonismo, é tudo muito cru, muito real, o final é muito poético, muito filosófico. Essa série levanta muitas questões políticas e sociais, da época do acidente das Torres Gêmeas, essa questão de religião, entendeu? Essa questão de perdão, de ressociabilidade. E me contem o que vocês acharam dessa série. Vocês se assustaram? Vocês acham que poderia melhorar em algum ponto? O que vocês acham que pode acontecer numa segunda temporada caso tenha? Eu não vou dizer que não vai ter, porque a gente sabe como é que é a Netflix, né? Se deu dinheiro, eles querem fazer continuação. Inclusive no Round 6 eu acho que não vai ter continuação, mas nunca se sabe, né? Então, bem-vindos ao Wave, tenham um bom fim de semana, my best friends, e é isso, valeu, falou!